Friedrich Nietzsche foi um filósofo alemão que viveu no final do século XIX. Ele é considerado um dos pensadores mais influentes de todos os tempos. As ideias de Nietzsche tiveram um profundo impacto na filosofia, literatura, arte e cultura. Seus escritos são muitas vezes provocativos e desafiadores, mas também profundamente perspicazes e recompensadores. Nietzsche é mais conhecido por sua crítica à moralidade tradicional, à religião e à civilização ocidental. Ele argumentou que esses sistemas eram baseados em mentiras e ilusões. Nietzsche acreditava que precisamos criar novos valores baseados na vida, na criatividade e na autorrealização individual. A filosofia de Nietzsche é frequentemente mal compreendida. Ele às vezes é acusado de ser nihilista ou pessimista. No entanto, Nietzsche não era contra a vida. Na verdade, ele acreditava que a vida é o valor máximo. A filosofia de Nietzsche é, em última análise, uma filosofia de afirmação e esperança. Uma das ideias mais famosas de Nietzsche é a morte de Deus. Isso não significa que Nietzsche literalmente acreditava que Deus havia morrido. Em vez disso, ele estava apontando que a ideia de Deus não era mais uma base confiável para a moralidade ou o significado no mundo moderno. A filosofia de Nietzsche ainda é relevante hoje. Vivemos em uma época de grandes mudanças e incertezas. Muitas pessoas estão buscando novas fontes de significado e valor. O trabalho de Nietzsche oferece um desafio poderoso às maneiras tradicionais de pensar. Suas ideias podem nos ajudar a criar uma vida mais plena e significativa. A proclamação de Nietzsche de que Deus está morto é uma das frases mais famosas e mal compreendidas de toda a filosofia. O que Nietzsche quis dizer com isso? Ele certamente não estava fazendo uma afirmação teológica sobre a morte real de Deus. Em vez disso, ele estava fazendo uma observação sociológica sobre o declínio da crença religiosa no Ocidente. Nietzsche acreditava que o Iluminismo havia desferido um golpe fatal no cristianismo. O Iluminismo enfatizou a razão e a ciência sobre a fé e a tradição. Como resultado, mais e mais pessoas começaram a duvidar da existência de Deus. Nietzsche argumentou que essa perda de fé criou um vazio espiritual no Ocidente. Sem Deus, não há fundamento objetivo para a moralidade. Todos os valores são relativos. Isso pode levar a uma sensação de nihilismo, a crença de que nada tem significado ou valor inerente. Este é um estado de coisas perigoso, de acordo com Nietzsche. Nietzsche acreditava que precisamos encontrar novas fontes de significado em um mundo sem Deus. Ele argumentou que devemos abraçar a vontade de poder e criar nossos próprios valores. Esta é a única maneira de evitar cair no nihilismo e no desespero. A morte de Deus é uma perspectiva aterrorizante para alguns, mas também é estimulante para outros. Significa que somos livres para criar nosso próprio significado na vida. Não estamos mais presos aos ditames da tradição ou dogma. Podemos viver nossas vidas em nossos próprios termos. A morte de Deus é um desafio, mas também é uma oportunidade. É uma oportunidade de criar um mundo novo e melhor. Nietzsche criticava a moralidade tradicional, que ele via como uma forma de moralidade escrava. Ele acreditava que essa moralidade foi criada pelos fracos e ressentidos para controlar os fortes. A moralidade escrava valoriza coisas como humildade, compaixão e autossacrifício. Nietzsche contrastou a moralidade escrava com a moralidade de senhor, que é a moralidade dos fortes, dos nobres e dos poderosos. Ela valoriza coisas como orgulho, força e autoafirmação. Nietzsche acreditava que a moralidade de senhor era uma forma de moralidade mais saudável e natural. O conceito de moralidade de senhor de Nietzsche é frequentemente mal compreendido.
Ele não estava defendendo um retorno a um estado de natureza bárbaro. Em vez disso, ele argumentava que precisamos reavaliar nossos valores e criar uma moralidade baseada na vida e na força, não na fraqueza e no ressentimento. Em um mundo sem Deus, Nietzsche acreditava que precisamos criar nossos próprios valores. Ele argumentou que esses valores devem ser baseados na vida, na criatividade e na autorrealização individual. Nietzsche acreditava que a moralidade de Senhor era a melhor maneira de atingir esses objetivos. A moralidade de Senhor não se trata de oprimir os outros. Trata-se de abraçar o próprio poder e potencial. Trata-se de viver uma vida que seja fiel a si mesmo. O conceito de moralidade de Senhor de Nietzsche é um desafio às maneiras tradicionais de pensar. É um chamado para criar uma nova moralidade baseada na vida e na força. Um dos conceitos mais importantes de Nietzsche é a vontade de poder. Esta é a ideia de que todos os seres vivos são movidos por um desejo fundamental de poder. Esse desejo não é necessariamente por poder sobre os outros, mas por poder sobre si mesmo e sobre o próprio destino. A vontade de poder não é uma força negativa, é o motor de toda criatividade e crescimento. É o que nos impulsiona a superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. Nietzsche acreditava que a vontade de poder é essencial para o florescimento humano. A vontade de poder pode se manifestar de muitas maneiras diferentes. Ela pode ser expressa através da criatividade, através do amor, através do trabalho ou através de qualquer outra atividade que nos permita expressar a nós mesmos e deixar nossa marca no mundo. Nietzsche acreditava que a vontade de poder é frequentemente suprimida na sociedade moderna. Somos ensinados a nos conformar às expectativas dos outros e a suprimir nossos próprios desejos. Isso pode levar a uma sensação de frustração e ressentimento. Nietzsche acreditava que precisamos abraçar nossa vontade de poder e viver nossas vidas em nossos próprios termos. Esta é a única maneira de alcançar verdadeira satisfação e felicidade. Seção 5. Além do bem e do mal. O livro de Nietzsche, Além do bem e do mal, é uma crítica à moralidade tradicional. Ele argumentou que não existe bem e mal objetivos. Todos os valores são relativos. Nietzsche acreditava que a moralidade tradicional foi criada pelos fracos para controlar os fortes. Ele chamou isso de moralidade escrava. A moralidade escrava valoriza coisas como humildade, compaixão e autossacrifício. Nietzsche contrastou a moralidade escrava com a moralidade de Senhor. A moralidade de Senhor é a moralidade dos fortes, dos nobres e dos poderosos. Ela valoriza coisas como orgulho, força e autoafirmação. Nietzsche acreditava que precisamos ir além do bem e do mal e criar nossos próprios valores. Esses valores devem ser baseados na vida, na criatividade e na autorrealização individual. As ideias de Nietzsche sobre moralidade são controversas. No entanto, elas nos forçam a questionar nossas suposições sobre certo e errado. Elas nos desafiam a pensar criticamente sobre os valores pelos quais vivemos. Seção 6. O nascimento da tragédia. Em sua obra inicial, O Nascimento da Tragédia, Nietzsche explorou a natureza da arte e sua relação com a existência humana. Ele argumentou que a arte nasce da tensão entre duas forças opostas, o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo representa ordem, razão e controle. O dionisíaco representa caos, paixão e instinto. Nietzsche acreditava que ambas as forças são essenciais para a experiência humana. A arte é criada quando o apolíneo e o dionisíaco são equilibrados. Muito controle apolíneo leva à arte estéril e sem vida. Muito caos dionisíaco leva à arte caótica e incoerente. Nietzsche acreditava que a tragédia grega era a mais alta forma de arte porque alcançava um equilíbrio perfeito entre o apolíneo e o dionisíaco.
Seção 7. A má interpretação do super-homem. Um dos conceitos mais famosos e mal compreendidos de Nietzsche é o Übermensch, ou super-homem. O super-homem é um ser que superou as limitações da moralidade tradicional e criou seus próprios valores. O conceito de super-homem de Nietzsche foi interpretado erroneamente por alguns como uma justificativa para ideologias totalitárias como o nazismo. No entanto, Nietzsche não era nazista e suas ideias eram diametralmente opostas à ideologia nazista. Nietzsche acreditava na importância da autorrealização individual. Ele acreditava que cada indivíduo tem o potencial de se tornar um super-homem. O super-homem não é membro de uma raça superior. Ele não é alguém que busca dominar ou controlar os outros. Ele é alguém que superou as limitações da moralidade tradicional e criou seus próprios valores. Seção 8. O legado duradouro de Nietzsche. Friedrich Nietzsche foi uma figura controversa em seu tempo, e suas ideias permanecem controversas hoje. No entanto, não há dúvida de que ele foi um dos pensadores mais importantes do século XIX. Seu trabalho teve uma profunda influência no pensamento dos séculos XX e XXI. As ideias de Nietzsche foram influentes em uma ampla gama de campos, incluindo filosofia, literatura, arte, psicologia e teoria política. Seu trabalho continua a ser lido e debatido por académicos e leitores em geral. A filosofia de Nietzsche é um desafio às maneiras tradicionais de pensar. Ele nos força a questionar nossas suposições sobre moralidade, religião e o significado da vida. Seu trabalho é muitas vezes difícil e exigente, mas também profundamente recompensador. Seção 9. Nietzsche e a crise de sentido. O trabalho de Nietzsche é particularmente relevante hoje, em um momento em que muitas pessoas estão experimentando uma sensação de falta de sentido e desespero. As fontes tradicionais de significado, como religião e tradição, perderam seu domínio sobre muitas pessoas. Nietzsche oferece uma saída para essa crise de sentido. Ele argumenta que precisamos criar nossos próprios valores e encontrar nosso próprio significado na vida. Esta não é uma tarefa fácil, mas é a única maneira de viver uma vida verdadeiramente plena. A filosofia de Nietzsche não é para todos. É desafiadora, provocativa e às vezes até perturbadora. No entanto, para aqueles que estão dispostos a lidar com suas ideias, Nietzsche pode oferecer uma experiência profunda e transformadora.